Olá, senhores, tudo bem? Bom, hoje, dando continuidade aos vídeos de sociologia, vamos trabalhar um autor francês chamado Émile Durkheim. Émile Durkheim é considerado pelos vestibulares como sendo um continuador do trabalho de Auguste Comte, portanto, os vestibulares colocam Durkheim dentro da escola do positivismo. Senhores, qual foi a primeira grande questão que Durkheim trouxe para a sociologia? Durkheim queria equiparar a sociologia às ciências naturais. E ele afirma que o que faltava para a sociologia se equiparar a estas ciências naturais era a objetividade. O sociólogo não poderia colocar na sua análise, na sua conclusão, no produto final do seu processo científico, a sua opinião. O conhecimento sociológico deveria ser um conhecimento objetivo. Portanto, aí reside um primeiro ponto fundamental da teoria de Durkheim, a objetividade. Para Durkheim, a sociologia não pode ter um caráter psicológico, um caráter individual ou subjetivo. Portanto, aí já temos um corte, uma cisão importante entre o que seria um estudo psicológico e um estudo sociológico, a objetividade. Um segundo ponto importante, Durkheim trabalha com o conceito de fato social. O que seria o fato social? O objeto de estudo da sociologia. Esse fato social não dependeria da opinião do observador, da opinião do sociólogo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o fato social ele seria caracterizado por uma repetição. Nós poderíamos encontrar esse fato social em vários momentos dentro da sociedade. Portanto, o fato social é, na verdade, uma instituição social. Ele se repete ao longo da história de uma sociedade, ele é reconhecido por todos como, de fato, um evento social e ele não depende de uma subjetividade para ser compreendido. Um terceiro ponto importante. Durkheim quer também avaliar, quer fazer uma análise sobre o processo de evolução das sociedades. E, para tanto, Durkheim trabalha com dois conceitos interessantes. Primeiro, um conceito que seria a consciência coletiva. Para Durkheim, a sociedade não é somente uma soma de partes, ela é algo além disso. Para Durkheim, se o sociólogo pegar vários eventos sociais díspares, vários fatos sociais, e colocar esses fatos juntos em uma análise, ele não conseguirá chegar a uma conclusão. Faltará aí o que ele chama, então, de uma consciência coletiva. Ou seja, um elan, como se fosse um tecido que serviria para encaixarmos esses fatos sociais. Um outro conceito importante que Durkheim traz para a sociologia é o conceito de solidariedade. Durkheim diz que uma sociedade só funciona quando suas várias partes trabalham em conjunto e em prol de um objetivo comum, um objetivo social e não individual. Portanto, Durkheim divide a solidariedade em dois grupos. Primeiro, uma solidariedade mais primitiva, chamada solidariedade mecânica, e ele dá esse nome a esse tipo de solidariedade por conta das suas características. Como ela ocorreu em sociedades mais primitivas, seriam sociedades sem uma grande diferenciação social. Então, as funções sociais, as diferentes funções exercidas pelos indivíduos eram intercambiáveis entre si. Você, na ausência de uma pessoa executando determinada função, outra pessoa poderia executar. Então, um ponto fundamental da solidariedade mecânica, uma pequena diferença entre as funções sociais, uma pequena diversidade de funções sociais. E disso decorre uma consequência. Durkheim afirma que, nesses grupos primitivos, os indivíduos sentiam mais parte do todo. Eles conseguiam enxergar esse todo por conta dessa visão mais mecanicista. Bom, Durkheim diz que ao longo da evolução das sociedades, deixamos para trás a solidariedade mecânica e chegamos na solidariedade orgânica, que seria típica de sociedades como a europeia industrial do século XIX. Uma sociedade marcada primeiro por um grande racionalismo, enquanto as mecânicas eram marcadas por características mais teológicas, militaristas, a sociedade da solidariedade orgânica ela é marcada por um forte racionalismo. Esse racionalismo aumenta a divisão das funções sociais, aumenta a diversidade das funções sociais, criando funções cada vez mais específicas. Isso, para Durkheim, cria um primeiro problema, qual seja
a dificuldade do indivíduo se ver como parte de um todo, como parte da sociedade. E isso começa a gerar uma tensão social. Um outro ponto importante, a solidariedade orgânica exige uma série de padrões comportamentais do indivíduo. E esse indivíduo pode ter uma leitura equivocada do todo, na opinião de Durkheim, uma leitura na qual a sociedade exige mais do que esse indivíduo pode ofertar, criando então um fato que Durkheim chama de fato social anômico ou patológico. Percebam a terminologia que Durkheim está usando, fato anômico ou patológico, uma doença, um fato que prejudica o funcionamento da sociedade. Uma análise que Durkheim faz sobre um tipo de fato que pode se transformar em uma anomia ou uma patologia social é o suicídio. Durkheim, ao estudar o suicídio, afirma que o suicídio sempre existiu. Ele foi uma constante ao longo da história das sociedades. E ele vai tipificar esse suicídio basicamente em 3 modelos. Primeiro, o suicídio egótico. Um suicídio que ocorre quando o indivíduo se sente acima, superior, mais importante do que a sociedade. Aquele típico suicídio quando a pessoa diz vou me matar, pois o mundo não me merece. Quando o mundo me perder, ele saberá que eu estava à frente, e por aí afora. Já vimos vários casos desses. Para Durkheim, isso sempre existiu. Um outro tipo de suicídio também, além do egótico, é o suicídio altruísta, que muitos chamam equivocadamente de suicídio heróico. Ele não é heróico, ele é altruísta. Na verdade, o indivíduo está tão bem socializado, ele sabe tão bem das suas funções dentro da sociedade, que este indivíduo abre mão da sua própria vida pelo cumprimento da sua função social. 2 exemplos clássicos disso. O bombeiro que entra no prédio em chamas, mesmo sabendo que sua vida corre risco. Pensem no caso do World Trade Center do 11 de setembro. Os bombeiros entrando no prédio, sabendo que o prédio a qualquer momento poderia desabar. Ele abre mão de um valor individual seu, que é a sua vida, em prol de um objetivo mais coletivo e social. Um outro exemplo muito clássico do suicídio altruísta é o capitão do navio, que opta por afundar com o navio, ser o último a abandonar o navio, pois esta é a sua função e isso exige que ele faça dessa forma, correto? Então temos o suicídio egótico e o altruísta como uma constante. Porém, a partir do momento que o indivíduo não consegue se reconhecer como parte da sociedade e se sente inferior a ela e começa a ter um comportamento anômico ou patológico, Durkheim nota a existência do suicídio anômico ou patológico, que na análise de Durkheim só acontece a partir da transformação da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Para Durkheim, então, seria necessário desenvolver uma nova consciência coletiva que permitisse que os indivíduos entendessem como fazer parte dessa sociedade e, dessa forma, não se questionar, não se colocar abaixo dela, se sentir oprimido e acabar optando pelo suicídio. Bom, senhores, o que fizemos aqui foi uma análise muito rápida de uma teoria que é extremamente complexa, que é a teoria de Durkheim, que muitas vezes é negligenciada nos cursos de sociologia por uma questão preconceituosa. Ela é uma análise requintada, é uma análise rebuscada. O que eu fiz hoje, então, foi trazer alguns elementos principais dessa análise, resumindo a objetividade, a noção de fato social, a consciência coletiva, a solidariedade mecânica e orgânica e, por último, o fato social anômico ou patológico. Espero que tenha sido válido, útil para vocês e que esse pequeno resumo tenha ajudado um pouquinho na compreensão de Émile Durkheim. Um grande abraço a todos e até a próxima.